Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre dores nas pernas. Você sofre com essas dores? Então, nós estamos aguardando a sua participação. Hoje quem tira todas as nossas dúvidas é o médico cirurgião vascular, Dr. Eduardo Brigídio. Está posicionado aqui ao meu lado. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. É um prazer ter a sua companhia, você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nesta faixa de horário. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre dores nas pernas. E olha, eu sabia que era algo muito frequente na população, mas eu não sabia que era tanto assim. Porque hoje de manhã eu postei na nossa rede social favorita, que é o Facebook, a nossa página do Facebook, que cada dia faz mais sucesso, facebook.com/consulta ao doutor. Pela manhã, então, eu coloquei qual seria o tema e apresentei nosso convidado. A quantidade de perguntas que nós já temos lá é muito grande. Então, vou tentar passar aqui para o Dr. Eduardo Brigídio, nosso convidado de hoje. Ele é médico cirurgião vascular. Todas essas perguntas para que elas possam ser respondidas aqui. E se a sua dúvida pode ser a dúvida de tantas outras pessoas, então aproveita para participar. Dr. Eduardo Brigídio, um prazer te receber aqui novamente. Prazer. Olha, eu sabia que era comum ter dor nas pernas, mas não sabia que era tão comum assim, tão frequente assim. Já eu faço a nossa primeira pergunta. Vamos lá então para o bate-papo de hoje. A gente fala sobre dores nas pernas. Doutor, quantas pessoas já mandaram perguntas aqui para nós, né? Para começar, já ficou claro que é algo muito frequente, né? Então, mas por quê que é tão frequente assim ter dores nas pernas? Dizem que a nossa panturrilha possui o nosso segundo coração, é isso? É isso. Do ponto de vista vascular, é isso. Mas é preciso destrinchar um pouquinho, né, as dores nas pernas. Sim, vamos lá. Porque nós recebemos muitos pacientes com dores nas pernas, né? Então, com queixa de dores. Mas nem sempre é de causa vascular. Pode ser ortopédica, reumatológica. Então, tem vários tipos, né? Então, a gente precisa identificar o tipo de dor, como ela ocorre, se ocorre mais de manhã, de tarde, se é quando anda, se é localizada. E aí a gente faz uma análise, né, e identifica a patologia. Mas tem muitas pessoas com dores nas pernas. Você recebe uma infinidade de pessoas. Recebo. Agora, eu acho que não é de primeira, a menos que alguém já tenha algum problema vascular, não é o primeiro especialista que a gente procura quando tem uma dor na perna, né? Você falou aí de ser uma causa ortopédica, alguém que fez um exercício aí um pouquinho mais puxado no dia anterior ou nos dias anteriores, você pode procurar um outro especialista. Você também recebe no teu consultório pessoas que estão lá por queixas de dores nas pernas e não é vascular? Você também recebe, assim? O vascular é uma especialidade, né? Devia ter uma subespecialidade. Então, normalmente as pessoas procuram um clínico e a partir dessa triagem elas são encaminhadas para o cirurgião vascular, para o ortopedista, para o reumatologista. Mas nós recebemos bastante pacientes com queixa de dores que não são vasculares, né? Às vezes a própria pessoa imagina que tem problema de circulação e vem até o consultório. E aí nós esclarecemos, né? Legal. Vou começar já fazendo as perguntas aqui, porque são muitas. Claro. A Roseni Pavão diz: boa tarde. Sinto muitas dores nas pernas quando acordo de manhã. Ela conta que não consegue nem colocar os pés no chão. Depois passa. Já procurei um médico, ele mandou usar meia elástica. Aí ela disse que uma outra informação que ela dá é que ela tem sobrepeso. Não é a característica da dor venosa. A dor venosa, ela é uma dor mais vespertina, mais à tarde, quando a pessoa fica muito de pé. Normalmente, dores nas pernas pela manhã sugere ou uma dor ortopédica ou reumatológica. Ela mesma diz que ela se movimenta e melhora, né? Então, sugere outro tipo de dor. Essa informação é legal, né? A gente não pode negligenciar a dor e nem deixar de contar para o especialista as características dela, quando é que ela acontece, né?
Todas essas informações são super importantes para o diagnóstico. A maior parte do diagnóstico é através da história clínica e do exame físico, né, do paciente. Então, você tem que fazer uma historinha, identificar a dor, saber como é que ela é, como é que ela aparece, como é que ela desaparece, se tem inchaço, se não tem inchaço. A partir daí, fazer um exame clínico, suspeitar e assim, daí por diante que você vai partir para algum exame de imagem, algum exame de diagnóstico, né? Então, isso é essa sequência. Sim. Já eu pergunto do inchaço, dos exames. A Ana Carla Mendes Ribeiro diz: olá, eu desde muito jovem sinto calores nas pernas. E esse dado é muito interessante porque do calor nas pernas também as pessoas se queixam. Mas são calores com dores. Ela conta aqui uma quentura, ela descreve assim, mesmo no frio ela sente a perna quente. Não tem veias ou vasos aparentes, ela conta aqui e pergunta: o que seria isso? Aí ela diz que espera que a gente responda, a doutora vai responder agora. A Ana Carla, ela conta que tem 51 anos, fala conosco de Montes Claros, Minas Gerais. Beijos para vocês. Parece ser uma dor de origem vascular, venosa, né? Venosa, dor em peso, queimação. Às vezes essa não tem sobrepeso. Não, ela não falou nada sobre... Então, mas ela não consegue enxergar. Peso. Talvez um exame de ultrassom pudesse ajudá-la a esclarecer isso, né? Tá. Agora, é uma informação importante essa de ela não ver, então para ela não tem nem vasinhos nem varizes. Tu conta? Existe hoje um aparelhinho, chama fleboscópio. Então você coloca a paciente em pé no consultório e aí você apaga as luzes e coloca. É um aparelho de LED que ele capta a veinha. Então a gente enxerga. E aí você enxerga. É uma surpresa. Eu não vi e tal. E às vezes tem. Tem outros pacientes que não têm varizes aparentes, mas tem dor venosa, que a gente chama que é a classe 0, né, na classificação das varizes. Então pode acontecer isso também. Tá. Angélica Pereira disse que o marido dela... legal, porque a gente sempre fala de mulheres aqui, vamos falar dos meninos também. O marido dela tem dores horríveis, alguns médicos dizem que é gota, outros dizem que é dor nos músculos. E assim ele está há mais de 8 anos sem um diagnóstico preciso. Todo mês ele vai ao médico, nada de aliviar essas dores. Ela faz massagens nele, utiliza bolsas de água quente e fria. É isso que alivia um pouco para ele. Agora, dá para descartar algo vascular? Ela tem que ir por exclusão? Como é que faz num caso desse, onde fica sem o diagnóstico ali? Faltam dados para eu formar uma opinião, né, um diagnóstico sobre o marido dela. Mas assim, não parece dor venosa, né? Se o médico disse que é gota ou muscular, parece que está por uma parte mais reumatológica. Talvez ele tenha uma fibromialgia, alguma coisa nesse sentido. O que eu pensaria com esses dados que ela forneceu, né? Tá. Muita gente pergunta aqui sobre a tal da gota, né? Seria uma dor mais generalizada? Não. Mais localizada em articulações. Mais frequente no pé. Tá. Né? Na podagra, né? Que é uma articulação do pé. Também em joelho pode acontecer, mas é uma dor contínua, não me parece que seja a gota dele, senão não passava com bolsa de água quente. Ou agora, massagem, né? Teria que fazer um tratamento mais com medicação, né? E de diminuição do ácido úrico. Continuar nessa busca, então, pelo diagnóstico. Sim, uma hora vai encontrar, né? Uma hora tem que encontrar. O caminho é continuar começar com o profissional que está o atendendo, né? E posicionar o que eu procuro, o que você pensa, conversar com o médico, né? Tá. Ele vai, se não for da área dele, ele vai encaminhar para algum profissional que resolva isso. Legal, olha só, a Celi Costa diz: boa tarde, doutor, boa tarde, Denise, boa tarde para você também, Celi. Ela sente muitas dores nas pernas, principalmente na perna esquerda. Aí ela tem um laudo que diz: safena interna esquerda com refluxo em coxa esquerda e toda a perna. Sinto muita dor, inchaço, queimação. Às vezes percebo que o pé fica meio roxo, como se o sangue estivesse preso. Ela parou de tomar o Flebon, percebeu que piorou, pergunta para você o que deve fazer e o que isso pode causar. É verdade também que isso pode levar a pessoa ao infarto? Obrigada, ela fala conosco da Bahia. Obrigada, viu, Celi? Um beijo para você.
Se ele é dor tipo venosa, com diagnóstico de insuficiência de safena, possivelmente o caso dela é cirúrgico. Tem que operar as varizes, tá? Não tem nada a ver com infarto agudo do miocárdio, que é do coração. O que se faz de confusão, às vezes, é que a safena ela é um substituto arterial. Então, o que se faz? Se retira a safena da perna e se coloca no coração no lugar da coronária, que é a artéria. Então, ela é uma ponte de safena. É isso que eles fazem confusão, mas não é nada cardiológico, não. Acho que o tratamento dela seria cirurgia de varizes, né? Tá. Precisaria ver melhor, mas aparentemente tem diagnóstico, tem refluxo de safena, tem dor venosa. Ela tem uma perna mais comprometida do que a outra, né? Isso é comum de acontecer? Varizes é uma doença bilateral, né? Mas acontece muito e a incidência na perna esquerda é maior que a direita. Por quê? Por problemas anatômicos mesmo, né? Existe pessoas que têm compressão, porque a veia ela começa no pé e vai até a virilha. Aí na virilha ela entra dentro de uma outra veia que vai levando sangue para o coração. Existem alguns estreitamentos mais do lado esquerdo e isso reflete, né, na perna esquerda. Então há uma dilatação maior na perna esquerda. Entendi. Já vou partir para as próximas perguntas aqui, mas os nossos telespectadores que contam aqui pra gente, relatam inchaço. É importante dar um alerta, inchaço nunca é normal. O que fazer, então, quando você, de repente, teve um dia atípico, ficou muito em pé, é um dia de trabalho intenso, as pernas, os pés ficam muito inchados. Tem um limite? Quando é que busca ajuda? Como que é isso? Eu costumo dizer que inchaço é uma das causas, um dos sintomas mais difíceis de tratar no consultório de vascular. E por que é difícil tratar inchaço? Porque inchaço não tem receita de bolo, não tem um remédio só, ele é multifatorial. Então você tem inchaço que pode ser de causa renal, cardiológica, hormonal, vascular e várias outras causas. Então o que a gente faz? A gente procura identificar as causas e tratar o inchaço, certo? Então, do ponto de vista vascular, normalmente as pacientes ou os pacientes percebem quando aperta o sapato no final do dia. Tá. Nesse momento, eles acabam procurando o nosso consultório. Das causas vasculares, existe as varizes, que quando chega num estágio um pouco mais avançado, começa a inchar. E existe também as causas linfáticas, que as mulheres fazem drenagem linfática para tirar o líquido da perna e tal. Então, são as causas mais frequentes. Mas tem um monte de causas de inchaço. É bem complicado tratar. Por isso que é difícil de tratar. É difícil, mas se notar que está aumentando, procure um cirurgião vascular ou um clínico, né? Normalmente cirurgião vascular trata melhor isso. As mulheres usam mais sapato apertado, né? Às vezes o sapato é bonito, não é nada confortável. Pode até não ser exatamente o nosso número, a gente usa porque ele é bonito, numa festa e tal. E aí as mulheres que têm o problema e têm esse inchaço falam assim: eu não posso tirar o sapato, porque se eu tirar agora, tô cansada, meu pé tá doendo, eu não posso tirar o sapato agora, que se eu tirar ele não acabei de novo no sapato. Isso é péssimo? É melhor tirar e levar um outro sapato? Ou não tem nada a ver, não tem nenhum prejuízo? Porque eu tô pensando, se o pé ele tá nesse movimento de ocupar mais espaço, inchando, né? Também comprimido já é uma agressão. Conta pra gente. O tratamento de edema, muitas vezes, é compressão elástica, é meia. Tá. Muitas vezes, né? O que eu posso dizer nesse caso é muito individual. Não tem problema comprimir. A gente tem que estudar se não tem uma obstrução vascular. Pode ter. Pode acontecer. Então, a gente sabe se não tem uma trombose, se não tem nenhuma obstrução, né? Senão, a gente tem, então, um tratamento clínico. Tá. Verônica Laro diz aqui que teve trombose na safena magna, isso? Safena magna. Da perna direita, devido a uma punção para anestesia, para fazer uma cirurgia. Na perna? Ela diz aqui. Eu sinto muita dor, principalmente quando aperto o lado interno da perna. Seria recomendada a retirada dessa safena? Ela diz que toma um remédio aqui devido a problemas vasculares anteriores. Começar falando sobre trombose, então?
Na verdade é uma flebite que ela tem, né? Tromboflebite. Trombose a gente fala quando é dentro da perna, as veias maiores. Na safena se fala tromboflebite. Senão o pessoal vai começar a ligar e falar, eu tenho trombose na safena, né? E é a mesma doença, só que a doença numa veia superficial, né? Possivelmente, exato. Se ela teve uma flebite, se ela teve uma trombose na safena, uma flebite e está com dor, né? Está incomodando, possivelmente possa se pensar em cirurgia, sim. Tá? E aí eu volto àquela pergunta que eu já fiz na entrevista anterior e vou refazer agora, porque as pessoas continuam falando e é bom, tem sempre gente nova assistindo ao Consulta ao Doutor. Você não assistiu a outra entrevista do doutor aqui? Tá tranquilo que ele vai esclarecer sua dúvida do mesmo jeito. Olha, doutor, eu não posso tirar a safena, porque se eu tiver algum problema no coração, depois não vou poder utilizar a safena para fazer a tal ponte de safena. É um mito isso. Se ela tá doente... Então, primeiro assim, a cirurgia de safenectomia, que é a retirada da safena, ela tem que ser muito bem estudada. Então você tem parâmetros para indicar a cirurgia. Quando ela é indicada, é preciso lembrar, normalmente não é bilateral. Às vezes é lado esquerdo só, às vezes lado direito e tal. E a gente, se por acaso tiver que tirar as duas safenas, a gente tem as mamárias, que também ajudam nas pontes. O que deve se saber é que quando você vai retirar as safenas é porque o médico já estudou isso e a safena não serve para mais nada, não serve para colocar no coração. Então, não tem problema. Nem sendo útil na Uma perna. boa indicação. Não, vai atrapalhar a sua perna e não vai ajudar seu coração. Então, não tem por que ter medo de tirar a safena se tiver uma indicação correta. Né? Então, tem que se estudar direitinho. Quais são as indicações? Dor, ela tem que estar dilatada, ela tem que ter um exame de ultrassom comprovando isso. E aí você indica. Agora, existe hoje, as pontes safenas são muito importantes, né? Ainda, mas aumentou muito o número de angioplastias coronarianas, stents, então diminuiu o número de cirurgias também. Precisa pensar nisso. Tá. A Bruna Maia diz que sente dores nas pernas, mas não é uma coisa tão frequente, não. Ela costuma ficar muito tempo de pé, anda bastante. Também, às vezes, quando ela fica muito sentada, começa a sentir uma dor atrás da perna. E um peso. Isso pode ser sinal de má circulação? As pessoas falam muito do ficar em pé, do problema de ficar em pé. Sentado também tem problema? Tem problema. Porque, veja, quando fica assim, em pé parado, o sangue tem dificuldade de retornar. Voltamos no assunto da panturrilha, né? Então, quando você anda, a panturrilha impulsiona o sangue para cima. Por isso que se fala que é o coração da perna. E diminui a pressão nas veias. E aí a pessoa tem menos dor. Então, por exemplo, quem tem varizes e faz atividade física tem uma propensão a ter menos dor do que uma pessoa sedentária, por exemplo, né? E quando você fica sentado, você não movimenta a panturrilha. Então, pode te dar dor, sim, inchaço. E a questão do sapato que se usa? Já falei isso aqui também. Sapato um sapato com salto pequeno, ele até ajuda na inclinação do pé. Um sapato com salto maior, né, esse saltão de ferro, aí já começa a complicar a bomba da panturrilha, ela altera e a pessoa pode ter dor. Perfeito. Vou dar um recadinho para quem está em casa, tem tantas perguntas aqui na nossa página do Facebook. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre dores nas pernas. Quem tira as nossas dúvidas é o cirurgião vascular, Dr. Eduardo Brigídio, que me acompanha nesta tarde aqui no Consulta ao Doutor. Doutor Eduardo, tem tantas perguntas na nossa página, que bom, estou muito feliz. E a Délia Inês Weber Dal Santos, ela descreve aqui uma coisa que é muito interessante. Quando a gente tem um cansaço nas pernas, aquele peso, né? Já eu quero saber se pode ser algo eventual. Então, realmente você teve um dia atípico e eu acabei de ler sobre o estresse. De vez em quando as nossas pernas doem, mas pode não ser por algo das pernas, né? Um estresse generalizado pode fazer com que a gente sinta isso que a Délia descreveu aqui, será? Ela diz que sente dor nas pernas, mas não é forte, não. É uma sensação de canseira, como não saber onde colocar as pernas. Não sabe se ergue, se estica para aliviar o desconforto. Eu adorei quando a gente fica muito cansado, é essa sensação que a gente tem mesmo, desse peso nas pernas, né? Só passa quando ela deita de bruços com as pernas bem esticadas. O que faço? Ela conta aqui pra gente. Pergunta.
O quadro parece ser venoso, né? Mas quando ela estica as pernas, né, pode ser associação com muscular também, né? Veja, dores nas pernas também pode acontecer sem doença, né? Pode ser eventual, então claro, você ficou muito cansado. Vamos supor, você ficou muito de pé um dia, não quer dizer que você tenha insuficiência venosa, sem dor venosa. Você fez muito exercício físico, não está acostumado, você pode ter uma dor muscular, nem sempre é uma doença instalada, né? É interessante a observação, né? Sim, ela descreve, não sabe onde coloca. Quando a gente fica muito cansado, eu pelo menos quando fico muito cansado, você não sabe o que você faz ali com o teu corpo, né? Se você fica de pé, se é melhor sentar, se é melhor deitar, né? Achei essa descrição muito boa aqui da Délia. E é bom falar também, muitas pessoas sofrem com as dores nas pernas, procuram pronto-socorro. Aí procura pronto-socorro, passa, volta para casa. Não procura um especialista. E acaba que tá sempre no pronto-socorro, porque a dor volta, você não resolveu o problema. Conta pra gente, essa rotina de pronto-socorro, isso pode não resolver o problema? Porque o pronto-socorro, ele serve para dar um empurrãozinho, mas depois você tem que marcar sua consulta, né? Claro, então, o que o socorrista vai fazer é ver se existe uma emergência, né? Se existe uma urgência de tratamento. Por exemplo, existem dores que você tem que tratar, tipo oclusão arterial aguda, né? Falta de circulação na perna, você tem que tratar. Agora, existem outras, e na maioria das vezes, dores nas pernas são doenças crônicas. Então, o socorrista, ele tem que ver, identificar se não tem um quadro agudo e, a partir daí, ele te orientar a procurar um profissional, seja vascular, seja ortopedista, seja reumatologista, né? Ele vai te dar uma direção do que tem que ser feito. Muitas vezes você não consegue resolver no dia. Ele vai te dar um sintomático para melhorar dores nas pernas e tem que te encaminhar para o lugar certo. Aí você segue o tratamento ambulatorialmente. Aí se ele achar que é vascular, ele manda para um cirurgião vascular. Se achar que é uma dor reumatológica, para o reumatologista, para o ortopedista, para o neuro. Tem tanta coisa que pode ser. Tem, né? Vamos conversar no telefone com a nossa telespectadora Fátima, fala conosco de Cidade Tiradentes, aqui em São Paulo. Oi, Fátima, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo jóia, boa tarde, viu? Seja bem-vinda. Obrigada. Fica à vontade, o doutor já está te ouvindo. Doutor, é que ultimamente eu ando com muita dormência, uma dormência, formigamento nos meus pés e nas pernas. Mas os meus pés estão mais. E tem me tirado assim, eu fico tão nervosa, eu fico muito preocupada, eu não sei o que fazer. Fátima, você já procurou um atendimento? Já chegou aí a um pronto-socorro, por exemplo? Então, eu fui, só que o médico fala que é da coluna, mas sei lá, eu não acho que é da coluna. Fátima, você é diabética, não? Não. É a sua idade, você pode falar no ar? O quê? Vai ficar constrangida de falar a sua idade, Fátima? Posso, não, eu tenho 60 anos. Perfeito. Tá. Mais alguma pergunta aí? Não. Fátima, obrigada, viu, pela sua participação. Um beijo pra você, pra todos aí de Cidade Tiradentes, aqui em São Paulo. Doutor, vamos tentar ajudar a Fátima? Vamos. Ela tá nervosa com essa dormência. Formigamento normalmente não é um sintoma vascular, pode ser um sintoma, é comum muito em diabéticos na idade dela, por uma lesãozinha dos nervinhos dos pés, que a gente chama que é neuropatia, né? E pode ser uma neuropatia de outra causa, às vezes até da coluna mesmo, né? A gente precisa investigar. E é um sintoma que incomoda muitos pacientes mesmo. Eles acham que estão com má circulação, não tem posição de perna. Então também são vários motivos que fazem as pernas e os pés formigarem ou ficarem dormentes? A maior causa aí em consultório que nos procura são diabéticos já de algum tempo e que estão desenvolvendo uma coisa que a gente chama de neuropatia diabética. Então eles vão lesando a pontinha dos nervos e tem essa sensação que estão pisando em falso, formigamento na ponta dos dedos, né? Tem a ver com o pé diabético? Tem a ver com o pé diabético.
Tá, agora, é importante falar isso também, porque eu chego agora na questão do diabetes, né? A gente sabe, terça-feira a gente fez um programa inteirinho falando sobre diabetes. Ele só falar pra Fátima que não significa que ela é diabética, né? Ela vai achar que, né? Não, continuar buscando. Ela falou da questão da coluna, que o médico suspeita que seja, pode ser, né? Pode ser uma hernia de disco, alguma coisa. Continuar fazendo essa investigação, né, Fátima? Né, doutor? Isso continuar investigando para chegar a resolução do seu problema, porque aí o pé dela formiga e ela fica nervosa. E não é saudável também a gente ficar preocupado, nervoso, ansioso, estressado, porque não tem, de repente, um diagnóstico fechadinho. Mas não deixa de buscar ajuda, não. Diabetes, doutor, atrapalha? A gente falou terça-feira sobre diabetes e, claro, a gente sabe que as condições mudaram muito, os tratamentos são muito bons. A pessoa tendo a mudança realmente no estilo de vida, ela vive normalmente, tranquilamente. Tendo um diabetes compensadinho, bem regulado, pode mesmo assim desenvolver essa tal neuropatia que você contou pra gente? Pode desenvolver, mas é menos frequente. Quando se controla bem a diabetes, você tem menores complicações da doença, né? Então, nos membros inferiores, né, você pode ter oclusões arteriais, você pode ter um problema que é esse dos nervinhos que eu te falei, que é a neuropatia, mas o tratamento disso é realmente controlar a doença. Se for uma pessoa que tiver uma boa alimentação, tomar os remedinhos direitinho, controlar o diabetes, é menos frequente que desenvolva essa patologia, essa doença. Tá. E aí também, às vezes, chega alguém no teu consultório que tem um problema vascular. Sim. E é diabético, o tratamento é diferenciado, ou não? Ah, sim, a gente tem muito mais cuidado com o diabético, né? O diabético é um paciente especial, né? Ele se comporta um pouco diferente. Mesmo sendo um paciente bem disciplinadinho. Sim, nós temos hábitos de fazer o que a gente chama de screening, né? No diabetes, sempre checar a circulação dele pelo menos anualmente. Tá. Se tiver bem compensado, uma vez por ano vem, faz mapeamento de carótida, aorta e membros inferiores, né? Tá? Perfeito, perfeito. Olha só, tem muitas perguntas chegando aqui para nós e falando, inclusive, sobre dormência, né? Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas enquanto eu chego até lá, eu já ouvi falar, inclusive, doutora, nós falamos aqui do salto alto das mulheres, né? Um exagero numa noite, por exemplo, numa festa, um exagero muitas horas e muita caminhada longa, então, numa noite, uma festa, dançando, andando. E aí, no outro dia, essas pessoas não estão sentindo a ponta dos dedos e, às vezes, até a parte de baixo. Vou chegar até lá para dar um recadinho. Vai contando pra gente se isso pode ser prejudicial, porque às vezes o pé, ele fica roxo. Isso pode ser um problema vascular, pode gerar ou desencadear algo que ela tinha já até uma propensão a desencadear, mas não ia ser naquela hora se não exagerasse naquela andança com salto alto. Tá. Na verdade, assim, o uso de salto alto, ele é prejudicial ao longo do tempo, né? Se você usar muito salto alto, você pode ter problema de encurtamento da musculatura da perna e mexer com o coração da perna, que é a panturrilha. Nesses casos, agudamente, uma noite que fica muito de pé, anda bastante, normalmente volta ao normal, é um inchaçozinho no outro dia, sem grandes consequências. Perfeito. Vou dar um recadinho para quem está em casa. Voltar a conversar com o doutor aqui. O diabético, então, você contou pra gente, ele é tratado de maneira diferente ali nos procedimentos. Alguns tratamentos, por exemplo, hoje a gente está falando sobre dores nas pernas. Às vezes a pessoa tem dores nas pernas e tem muitas varizes. O tratamento contra as varizes também é diferenciado pro diabético, doutor? A gente precisa checar a circulação arterial do diabético, né? Então, para indicar uma cirurgia em diabético, a gente tem um pouquinho mais de cuidado. Mas a gente pode tratar normalmente. Dá para fazer aplicação de vasinho, dá para fazer cirurgia de varizes, né? Desde que a gente tenha uma boa avaliação
do diabético. É preciso entender o seguinte, o diabético é um paciente especial do ponto de vista vascular, mas ele é um paciente que pode ser tratado normalmente, desde que a gente tenha todas os parâmetros, né? Sim, você vai pedir, de repente, se está descontrolado, você vai pedir para ele fazer um trabalho. Porque nós recebemos no consultório, Denise, alguns pacientes falam, não faço aplicação nas pernas porque sou diabético. Não tem problema, a gente tem outros medicamentos especiais para os diabéticos, né? Então dá para se tratar sim. Tá. Os homens também têm dores nas pernas, né? Tem. Homens e mulheres têm dores nas pernas. E aí, para utilizar a meia elástica, para a mulher já é difícil. Para o homem deve ser mais complicado ainda, porque a mulher está acostumada a usar meia calça, por exemplo, né? A meia é diferente, mas o sistema é o mesmo, né? Então você coloca ali, você tem que vestir a meia calça. A indústria, a gente falou da outra vez, tem investido também em meias mais bonitinhas, porque as mulheres também, claro, tem a questão da vaidade e elas ficavam antes muito constrangidas nesse uso, né? De repente vai usar, aparece um pouco da meia, aparece ali numa saia, enfim. Para o homem, você sente uma resistência para o uso da meia elástica? A gente sabe dos benefícios, né? A gente sabe que é importante. E para quem sofre com essas dores, vai ser um alívio, né? Mas você sente uma resistência dos teus pacientes homens? O homem é mais resistente a todo tratamento, não é só meia elástica, não. Não, para tudo, né? Para tudo. Até para chegar até você, Para chegar ao consultório também. Mas, na verdade, assim, a meia elástica, ela é indicada para doenças venosas. Então, tem que se identificar se a doença é de causa venosa. Então, trombose venosa, se usa meia, varizes, se usa meia, né? A partir daí, o importante na meia é a compressão a nível de tornozelo. Então, se usar uma meia, você indicar para o homem uma meia até o joelho, tá certo. Se ele usar uma meia até o joelho, tá muito bom. Não precisa usar uma meia calça. Já o tipo de meia, se é meia calça, 7/8 ou 3/4, depende muito da adaptação, né? Então, assim, as mulheres preferem a meia calça. Sim. Mas eu fico satisfeito se usar uma meia até o joelho, né? Porque é o lugar onde tem mais problema de retorno venoso na perna. Tá, então vai ajudar nesse mecanismo de volta. Isso, exatamente. Né? Vamos para o intervalo, tomar uma aguinha? No próximo bloco, o doutor continua tirando as nossas dúvidas sobre dores nas pernas. Tem muitas perguntas chegando, mas eu já vou adiantar para vocês que o doutor vai disponibilizar um e-mail para você que não tiver a sua dúvida respondida aqui durante o programa, enviar a pergunta para ele. No próximo bloco, a gente responde mais perguntas. Até já! Nós estamos de volta e olha, tem muita gente com dores nas pernas. E o doutor fica até acompanhando, o doutor Eduardo Brigídio, que me acompanha no programa de hoje aqui, cirurgião vascular, até pelo como é que a pessoa conduz ali quando está com dor. Isso já te diz um pouco se é uma dor venosa ou não. Claro, é um especialista que a gente tem aqui no programa de hoje falando sobre dores nas pernas. Vou abrir aqui a nossa página do Facebook, que tem mais perguntas lá pra gente seguir aqui com o programa. Olha só. A Valdirene Silva Ferreira diz... não, o nome dela é Dina. Ela tá usando, acho que outro e-mail, outro Face do Rio de Janeiro. Ela quer saber se esses pequenos vasinhos que provavelmente ela tem nas pernas podem ser os causadores dessas dores, né? Ela tem muitos, porém são fininhas e tem sentido muitas dores. Pode ser, doutor? Pode ser, mas assim, vasinho, fininho, dá mais queimação local. Naquela região, os pacientes reclamam, tem uma queimação local, você vai ver, tem vasinho. Possivelmente deve ter umas microvarizes associadas, né? E essas doem. O doutor falou que às vezes a gente não vê realmente, né? Tem, se você quiser mostrar. Vamos mostrar as fotos? Ti, prepara aí pra gente as fotos que o doutor trouxe. Assim a gente consegue exemplificar, né? Eu tenho dito aqui, até estava conversando com os meninos fora do ar, as mulheres procuram muito mais o tratamento, muitas vezes pela questão estética das varizes, dos vasinhos. Os homens resistem mais, então tem pelos nas pernas, às vezes aquilo dá dor, tem dor, mas como não aparece também, homem é mais resistente ao tratamento, até a buscar
o especialista, então vão deixando para lá. As mulheres, até por uma questão estética, então já buscam tratamento e já tentam resolver. Pode mostrar, Ti. Mostrar, o doutor explica pra gente. Então, esse tipo de varizes é o varizes talvez da telespectadora, que é os vasinhos, né? Que é o tipo, que a gente chama classificação CEAP, né? Esses são vasinhos? Mesmo são vasinhos, longo, assim, são vasinhos. São vasinhos, são vasinhos, né? E aí uma tá com, uma tá sem? É parte do tratamento, não? Parte do tratamento, mas a gente não gosta muito de botar depois. Tudo bem. Tá, vamos mostrar a próxima, então. Tem mais foto aí pra gente ver? Aí o doutor explica. Então, essas varizes próximas do pé, né? Do pé, né? Por que algumas pessoas têm atrás do joelho e por que muitas pessoas têm perto do tornozelo, ali pertinho do pé? É porque ali, em cima logo no comecinho é o início da veia safena. Possivelmente a veia safena está com o fluxo invertido e voltando para o pé. Então abre um monte de vasinho no pé, né? Esse já é um grau 2, né? Se você olhar bem, tem uma varizes ali em cima, saindo dos vasinhos. Dá para resolver, então dá para pessoa ganhar qualidade de vida ali, porque às vezes é alguém que não consegue fazer, a gente sabe que tem que fazer atividade física, ela não consegue fazer porque dói. Dá para retomar isso? Não, dá sim, dá para retomar, né? Tem que iniciar devagarzinho e tal. Mas assim, é bem tratável esses tipos de casos. O tratamento é sempre cirúrgico? Não, vasinhos é aplicação de vasos, né? Escleroterapia, é minimamente invasivo. É minimamente invasivo, é feito em consultório. Hoje você tem algumas dicas para tirar dor, não sentir dor da picadinha. A gente faz umas coisinhas que o pessoal tem feito. Tá? Tem mais foto pra gente ver? São essas mesmo? Não, tem mais. Tem mais? Tem Pode mais. mostrar, então. Mostrar a progressão da doença, né? Como é que ela progride. Essa foto já é uma foto diferente, já não é varizes, tá? O que é isso? Isso é uma insuficiência arterial crônica. O sangue não chega no pé. Isso é uma doença mais grave. E aí abriu uma feridinha no dedo. Isso é muito comum em diabético. Eu ia falar exatamente isso. Muito comum em diabético. Quais são os primeiros sinais, então, de que isso está acontecendo? Porque a gente sabe que o diabético deveria estar muito em contato com os médicos, né? Sim. Mas às vezes eles esperam acontecer uma coisa como essa. O diabético, a gente falou da neuropatia. Isso. Então, o que acontece? O diabético não sente as pontas dos dedos, às vezes. E às vezes um sapato apertado causa essa lesão. E aí, um sapato apertado, ele não sente, né? Nós temos esse reflexo, né? Quando começa a doer, mas como ele você abre o sapato, tira, ele não sente, aí começa a acontecer isso. Bom, essa é uma outra doença, tá? A doença das artérias. Então, o que acontece? O primeiro sintoma é dor para andar. A pessoa vai andando, chega um certo momento, ela tem que parar a marcha, né? Depois vai aumentando essa dor, ficando parada e no final pode abrir uma feridinha, que é uma úlcera isquêmica, né? Uma ferida sem circulação. O tratamento é totalmente diferente, é uma outra doença e é uma doença mais grave. Também trata com vascular? Trata com vascular, é uma das doenças vasculares. Legal. O vascular trata toda essa parte arterial, venosa, linfática, tá? Periférica. Legal. Ok? Alguém que tem as varizes ou esses vasinhos deveria estar sempre em contato com o vascular. Assim. Fazendo esse acompanhamento, porque elas podem aumentar. É uma doença crônica, né? Tá sempre. Aí tem algumas outras... Sim, já a gente chama as outras imagens. Deixa eu chamar a nossa reportagem, tá sempre nas ruas aqui de São Paulo. Voltar com a perguntinha. Tem mais fotos pra gente mostrar. Vamos voltar com as fotos, Ti? Tem gente perguntando de cãibra também, doutor. Cãibra tem a ver com a parte vascular? Tem pacientes que têm varizes importantes que têm cãibras, mas normalmente cãibras é um evento muscular, né? Então, mas existe em vascular... Pode ter uma relação, né? Em varizes, com varizes, as pessoas queixam de cãibras noturnas. Né? Está dormindo, acorda, pede para quando é mulher, pede para o marido ajudar, tal, cãibras noturnas. Perfeito. Vamos ver mais fotos? A gente consegue visualizar bem aí a diferença. Olha, doutor, calibre grosso, né? São varizes, você nota que já tem um inchaço na perna, né, à esquerda do vídeo, né? Tem mesmo. Então esse é já um grau 3, né?
Olha, e aí demorou para buscar ajuda nesse caso? Qual que é a tua avaliação? Sim, demora. Porque não aparece assim de um dia para o outro, né? Não, esse tipo de paciente demora um pouquinho para buscar ajuda, né? E quanto mais demora, pior. Pior é, né? É mais difícil tratar, a recuperação é pior. Então, meninos de todo o Brasil, com dores nas pernas, varizes, vasinhos, vamos buscar o cirurgião vascular para poder fazer o tratamento direitinho. E a última foto que a gente tem para mostrar, vamos ver? Esse já é um grau mais avançado, né? Um grau 4. Um inchaço grande, inchaço, aquele marrom, né? Chama... E a questão da coloração também é importante? Esse paciente está para ter uma úlcera venosa, que é o estágio final das varizes, né? Então, assim, ó, você observa nessa perna uma perna inchada, uma perna manchada, né? Com dermatite ocre. Muitas vezes ela tem uma coisa que a gente chama de eczema, né? De estase, que é uma coceira na perna. E, por fim, né? Abre-se uma ferida, que o pessoal fala que é uma úlcera venosa. Esse caso já é um caso mais difícil de tratar, mas tem que se intervir nesses casos para não abrir uma ferida. Tá. Deixa eu aproveitar e perguntar também da parte estética que vai ficar ali. Essa coloração vai ser aliviada um pouco? Difícil. Ela clareia um pouco quando se opera. Ela dá um clareamento, melhora todos os sintomas. Mas a coloração não volta ao normal, não. Você falou do diabetes, o sobrepeso também atrapalha, né? Para varizes, tá falando? Então, o diabetes é mais com doença arterial. Agora, o sobrepeso atrapalha muito em varizes. Tá. Sim. Perfeito. E atrapalha o diabetes também, né? Com certeza, tudo um conjunto, né? Dá um recadinho para quem tá em casa. Eu volto com a pergunta da Giovana Carvalho. Ela diz aqui, boa tarde, eu tenho um filho de 8 anos, tem dias que ele não dorme à noite de tanta dor nas perninhas. Para aliviar um pouco, ela faz uma massagem. O que deve ser essas dores nas pernas? Já já o doutor fala se isso pode acontecer com crianças também. Bom a gente falar que será que pode ser um problema vascular em crianças? Será que é mais raro? O doutor Eduardo explica pra gente daqui a pouquinho. Vou voltar pro bate-papo. Tá encerrando já o nosso programa, olha só. Temos ainda mais uns minutinhos. Doutor, a nossa telespectadora Giovana faz uma pergunta pro filho dela. Então, ele tem 8 anos, tem dores nas pernas. Criança também tem problema vascular, doutor? Pode ter sim, Denise. Só que as crianças, essas dores nas pernas que ela refere, normalmente pode ser dor de crescimento, né? De uma outra especialidade. Eu já ouvi falar também dessa questão da dor do crescimento. E as mães ficam desesperadas tentando saber por que a criança está com dor. O que as crianças às vezes têm algumas doenças vasculares que são raras, né? Hemangiomas, né? Alterações venosas hereditárias, mas nada de que me pareça aqui, não. A Lídia Araújo também pergunta a mesma coisa, quer saber se existe dor nas pernas quando a criança cresce. Não é especialidade do doutor, mas ele sabe que existe. Né? Então tem que procurar um especialista sim. A criança também refere a dor e, claro, a mãe fica preocupadíssima. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho do anticoncepcional? O anticoncepcional favorece problema vascular? Pode dar tal dor nas pernas? Então, o anticoncepcional a gente tem que tomar cuidado para falar, porque muita gente usa como, né, prevenção. E assim, como medicamento, até adolescentes para endometriose, para tratamento, realmente. Como tratamento, né? O que acontece é o seguinte, o anticoncepcional, ele tem como efeito colateral em algumas pessoas aparecimento de varizes e pessoas que já têm propensão, pode acontecer numa associação, acontecer uma trombose venosa, mas não é o usual, né? Na maioria das pessoas pode usar o anticoncepcional que não tem problema nenhum. Então, na doença venosa, ele atrapalha um pouco. É muito frequente em consultório, só comecei a tomar anticoncepcional, comecei a inchar um pouquinho, comecei a ter uns vasinhos que eu não tinha, né? Então, acontece muito isso, como efeito colateral. Agora, vale lembrar que o anticoncepcional, ele é um remédio, que por isso ele deve ser prescrito, indicado, tem vários, o seu médico vai saber qual que é melhor para você, às vezes vai fazer um teste, depois não é aquele, vai trocar, se você teve de repente sentiu algo ali que te incomodou muito, vai trocar, e por isso esse acompanhamento
porque você está fazendo uso contínuo de um medicamento, esse acompanhamento se faz necessário. Durante esse acompanhamento, se ele perceber que o prejuízo está sendo grande, ele vai encontrar uma nova forma de tratar. O que não pode é tomar o anticoncepcional e não visitar nunca mais o médico, né? Porque aí você não tem esse acompanhamento. Muitas pessoas, já li várias reportagens que colocam o anticoncepcional como vilão. A nossa responsabilidade é fazer o tratamento prescrito pelo médico e fazer o acompanhamento quando está utilizando um medicamento aí. Senão as mães que têm as filhinhas fazendo uso do anticoncepcional por algum tratamento, crianças, meninas que não iniciaram a vida sexual e não vão iniciar tão cedo, as mães vão ficar preocupadíssimas, né? Porque a criança vai ficar exposta aí. Importante falar, tá acompanhado? Tá tudo bem a princípio, né? O profissional vai fazer uma avaliação geral, né? E vai perguntar se tem história de má circulação na família. Isso vale bastante? Vale. Então você observa, a minha avó tem varizes, a minha mãe tem varizes. Dá pra você imaginar que você também vai ter? Que é hereditário. Mas o maior problema é pesquisar trombose venosa, né? Trombose é trombose complicado venosa. de investigar, doutor? Não, pergunta se A gente tá falando da filha que vai começar a tomar anticoncepcional, então pergunta se você tem um histórico de trombose familiar? Não, isso já dá uma boa, né? Como não teve nada, teoricamente, né? Então tem que se pesquisar antecedentes familiares, né? Antecedentes pessoais. Agora, isso os colegas ginecologistas fazem bem. Agora, as pessoas que referem aqui esse fato, então, tive trombose, esse histórico fica marcado. A pessoa, a partir dali, leva esse dado para a vida toda, é isso? Sim, trombose venosa. Isso. A gente tem que sempre investigar a causa da trombose venosa, né? Sempre saber por que teve trombose venosa, né? Então, normalmente os problemas posteriores, né, de trombose venosa é inchaço na perna, varizes de membros inferiores, né? Mas o maior problema da trombose é a embolia de pulmão, uma fase aguda, né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas o problema da trombose, ela ativa ou só esse histórico de ter tido? Não. A trombose venosa é uma situação aguda que entope uma veia profunda da perna, né? E esse trombo pode migrar para o pulmão e causar uma embolia de pulmão. Isso é a fase aguda da doença. Passado essa fase, deu tudo certo, o paciente fez o tratamento, pode ficar com uma sequelinha, que é um inchaço na perna, né? Um pouquinho de dor para deambular, varizes, assim, olha assim, mas a minha perna que teve trombose está mais vermelha que a que não teve, né? Então, fica uma sequelinha, que é a síndrome pós-trombose. Tá. Para encerrar o nosso bate-papo, todo esse acompanhamento de dores nas pernas pode não ser tão fácil quanto a gente imagina. Tem dor nas pernas não significa que seja um problema vascular. Mas fazer essa triagem, buscar isso, é importante. Ficar com essas dores nas pernas, achando que isso é normal, vai prejudicar. Claro, tem que se pesquisar. A dor nunca é normal, né? Tem que se pesquisar. O vascular, ele faz essa triagem, fala, não é nada vascular, não é nada de circulação, você procura e tal, colega, ou então se trata, né? Pelo menos naquele momento, né? Porque o problema vascular pode acontecer mais tarde. O doutor trouxe um videozinho pra gente ver, um tratamento a laser, é isso? É radiofrequência. Uma radiofrequência? É importante falar assim, esse tratamento, ele é feito em pessoas que têm que fazer safenectomias, né? Retirada da safena, né? É um tratamento que você pode lançar mão, né? Sem corte, sem nada, em pacientes que têm problemas de safena, né? Cirurgia de varizes convencional, não. Aí você não retira a safena? Não, você faz como se fosse uma aplicação por dentro dela. E não tem corte, né? Tá? Pode rodar, então, aí o videozinho pra gente acompanhar. É bom a gente saber como é que são feitos os procedimentos, né? Pode falar, doutor. Então, ali você faz uma punção e introduz um catéter por dentro da veia. Aí você passa esse catéter por dentro da veia e vai até a região da virilha, onde ela desemboca na veia femoral. E ali você vem queimando as veinhas por dentro. Então, você não tem corte nenhum. Aquela região que está a bifurcação, você teria um corte na virilha, né? Então você não faz corte nenhum. Então é bom quando você tem uma pele já ruim, igual aquela foto que nós mostramos, né?
que você pode fazer corte, né? 7 centímetros é quando ele vai queimando. A ponta do catéter tem 7 centímetros e ele vai inutilizando toda vez. Aí vão me perguntar, mas e a veia? Fica aí assim? Fica absorvida, né? Ou pode, em 3, 4% dos casos, em 2 anos, ela pode fazer uma recanalização, mas é muito raro, né? Entendi. Então, assim... Super simples de fazer. De Os pacientes falam de dor nesse procedimento? Pós-operatório melhora bastante, né? Pós-operatório, então... No procedimento também não tem muita dor? Não, isso se faz com anestesia, em centro cirúrgico, tudo, né? É simples, mas o procedimento é importante envolve. que se faça em centro cirúrgico. Para encerrar o programa, a telespectadora está na linha, fala conosco a Fátima de São Miguel, aqui em São Paulo. Oi, Fátima, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, Denise. Tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada. Pode perguntar. Doutor, eu tenho umas varizes na perna, no pé, igual essa foto que foi passada aí no programa. Tá. E eu faço reposição hormonal. Não sei se eu posso falar o nome do remédio. Você toma um remédio? Tomo. Aham. E eu quero saber se reposição hormonal também, ela pode aumentar as varizes. Eu sinto muita dor também no pé. Tá bom. Obrigada, Fátima. Um beijo pra você. Doutor, a Fátima disse que se identificou com algumas fotos ali que você mostrou pra gente, das varizes próximas ao pé. Tá tomando um remédio. Se tomando remédio pode aumentar? Quando é que é a hora de partir para a parte cirúrgica, então? Então, uso de anticoncepcional é aquilo que a gente já comentou, né? Mas assim, ela precisa ver quantos anos tem a Fátima e ver se ela é fumante também, para ver se agrava. A associação tabagismo anticoncepcional é terrível. Principalmente em mulheres acima de 35 anos, né? E pode, em algumas mulheres, como a gente comentou, Denise, pode acontecer de ter um inchaçozinho, agravar um pouquinho os sintomas das varizes. Nem necessariamente ter trombose, nada disso, mas agravar os sintomas das varizes. Né? Perfeito. Tá? Doutor, obrigada por ter vindo. Eu vou passar os contatos. Você que adorou a entrevista, assim como eu, www.drbrigidiovascular.com.br. drbrigidiovascular.com.br é o site do doutor. Ficou alguma dúvida? Manda e-mail para o doutor drbrigidio@drbrigidiovascular.com.br drbrigidio@drbrigidiovascular.com.br. Volte sempre, doutor. Adorei falar com você. Obrigado. Adorei também. Tarde, muito bom. Viu? Até lá. Foi um prazer. Esclareceu demais as dúvidas sobre dores nas pernas. A gente sabe que vira e mexe fica uma dúvida ainda. Manda e-mail para o doutor que ele disponibilizou aqui para os nossos telespectadores. Obrigada a você que nos assistiu. Não deixem de participar da nossa promoção de Dia das Mães. Todas as informações lá na nossa página do Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Eu te espero amanhã. Somos pontuais. Estaremos aqui ao vivo, 3h35 da tarde. Até lá. Tchau.